Muito boa noite, minha Paraíba. Começamos agora ao vivo pela sua TV Arapuã, mais um Frente a Frente nesta segunda-feira. Olha, você acha que é possível o agressor e a vítima chegarem a um acordo após o cometimento de um crime? Para alguns juristas e magistrados, isso é possível. É através da justiça restaurativa. E ela é uma das correntes defendidas pelo nosso convidado de hoje, o desembargador Oswaldo Trigueiro, do Vale Filho, coordenador no Núcleo de Justiça Restaurativa aqui do Tribunal de Justiça da Paraíba. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa corrente da justiça e também os desafios aí de se conseguir avançar nas relações que foram fruto de uma transgressão, de um crime, para uma relação mais pacífica e harmoniosa. Vamos ver se isso é possível hoje. Frente a Frente, está no ar. Muito boa noite, doutor Oswaldo Trigueiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, Luiz. É sempre um prazer estar aqui e discutindo questões tão importantes, né? A sua entrada no início desse programa mostra a importância do que vamos aqui um pouco debater, apresentar o que realmente é a proposta do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário brasileiro como um todo. Então é uma satisfação estar aqui ao seu lado para podermos divulgar um pouco essa justiça restaurativa. Bom, para a gente contextualizar, na sexta-feira o Tribunal de Justiça inaugura, não é isso? A sede do Núcleo da Justiça Restaurativa aqui do Tribunal de Justiça. Para quem está nos acompanhando, doutor Oswaldo, o que seria, enfim, o conceito da justiça restaurativa? O que ela representa, o que ela significa? Olha, eu diria, Luiz, que a justiça restaurativa, ela é uma alternativa a esse tipo de justiça que hoje é praticada, que ela hoje sofre um estigma enorme. A gente tem uma amplitude, não é, nesse conceito restaurativo, porque às vezes a gente busca apenas no ambiente de conflito mais veemente, na figura da violência, quer seja no ambiente doméstico, quer seja na figura criminal como um todo, na área da infância e adolescência. Mas a gente vai observar no decorrer do nosso debate que a justiça restaurativa ela tem um alcance muito maior. Ela pode, inclusive, confirmar laços e relações, esclarecer situações que às vezes são conflituosas por nada, por circunstâncias banais. E a construção dessa cultura de paz, que eu diria, ela leva a um sentido de eficiência, inclusive, desse ambiente público, que é o braço do Estado juiz, que, de fato, vê uma satisfação nos resultados ao aplicar a justiça restaurativa. Ou seja, o que vem por trás como resultado é extremamente positivo na construção de um futuro melhor. Onde é que ela se mistura com a questão da conciliação? Ou ela é um avanço, é um passo a mais da justiça conciliadora, porque aí não fica nos casos criminais, nos casos penais, né? No caso da justiça restaurativa, ela vai para os casos penais. Olha, há uma figura muito latente da distinção, a gente pode enxergar rapidamente, até pelo conceito popular, a figura da conciliação com a figura da justiça restaurativa. Não deixam de ser métodos alternativos de composição de conflitos. Só que no ambiente da conciliação, a gente liga muito mais, ou logo liga, a figura da conciliação no ambiente civil. Nas situações de dívidas, de contextos, vamos dizer assim, mais na área particular ou privada. Uma batida de carro, uma acidente. Isso, são essas... Questão patrimonial. Patrimonial, são essas circunstâncias que logo a gente liga a figura da conciliação. A área alternativa, ou seja, que vem com a justiça restaurativa, a gente também liga logo a alternativa à circunstância criminal. Ou seja, em que pese ela tem um alcance muito maior, mas o primeiro momento, esse primeiro encontro, ele vem
com a área criminal, no ambiente de violência, onde a coisa é bem mais aguda, onde o estigma é bem mais forte. Desembargador, você é oriundo do Ministério Público, né, do Estado, foi Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, está completando esse ano 10 anos, né, ali no pleno do Tribunal de Justiça do Estado. Como é que o Ministério Público vê esse debate? O Ministério Público também, ele como autor das ações penais, também, enfim, defende essa corrente, esse caminho? Não tenha dúvida. O MP tem um viés mais acusatório e quer que as coisas sejam... Mas não, Luiz, eu acho assim que o Ministério Público, ele tem uma perspectiva de, vamos dizer assim, representar a sociedade, né? A população, a comunidade como um todo. E é evidente que o Ministério Público não está com os olhos fechados e nem tem aquela característica do acusador, do sistema acusatório puro, né? Em que ele é aquela figura que, em nome da sociedade, quer a punição, quer a condenação. Não. Eu acho que existem várias vertentes dentro do Ministério Público que humanizaram o ambiente e quando ele consegue enxergar uma perspectiva de diminuição nos índices de violência, o Ministério Público sempre tem investido nisso. Então, o planejamento estratégico do Ministério Público, eu conversava com o Procurador-Geral, Antônio Hortêncio, recentemente, e ele tem sim, um dos programas do seu projeto estratégico tem relação com a chamada justiça restaurativa. E é justamente nesse tipo de parceria, eu acho que a gente chama de parceiros, né, que são vários, o Ministério Público é um deles. Então há essa reciprocidade, tanto que na inauguração lá do nosso núcleo estadual de justiça restaurativa em Campina Grande, a gente vai ter a presença importante e muito colaborativa do Ministério Público. No caso do Ministério Público, claro que em outra esfera, mas os acordos de leniência, a defesa por parte do MP dos acordos de leniência, é um passo e uma sinalização nesse sentido. Não tem dúvida. Eu acho que isso mostra, não é, uma possibilidade de uma situação alternativa àquela punição comum. Eu outro dia me deparei com um caso sob a perspectiva da improbidade administrativa, onde se observou, né, aquela não persecução na área penal, civil. Tem a penal e tem na área civil, no ambiente da improbidade. Claro, diante de determinados critérios, de alguns requisitos, né, que você tem que observar, a lei estabelece esses critérios, mas não deixa de ser sempre a busca por métodos que há uma autocomposição, senão aquela... Porque, infelizmente, Luiz, a gente tem uma ideia da chamada cultura do litígio. Essa é a cultura do brasileiro, não é? Ou seja, tem aqueles que se vangloriam de nunca ter ido às barras da justiça, tem aqueles que, né, logo estigmatizam aquilo é um devedor quanto mais, ou aquilo ali é um bandido, aquele camarada é um transgressor. Então, isso sempre é muito ruim. Então, veja, o sistema americano, né, e o sistema canadense, e alguns sistemas mundo afora, eles investem nessa outra parte de composição, né? E aí a gente tem os chamados juizados especiais civis e criminais, que é um pouco daquela escola, né, de negociação. Sim. Por quê? Porque senão o sistema estava inflado. Já é inflado, ou seja, já existe uma... Inclusive o sistema prisional. Prisional, com certeza. Então a gente meio que não só descriminalizou certas condutas, despenalizou certas condutas, como também aboliu certas condutas que, na evolução dos valores da sociedade, a gente verifica que aquilo não tem mais importância. Então, aquilo pode ser, por exemplo, sair da esfera criminal para entrar na esfera civil. Crime de dano, situações com menos repercussão, né? Situações de ameaça. Então, a gente vai retirando, né, a bem do chamado valor jurídico, o bem jurídico protegido, ele já não tem tanta importância na discussão quanto alguns outros que, na evolução das coisas, a gente realmente sabe que tem que se investir. Agora, doutor Oswaldo, para tornar ainda mais claro para quem está nos acompanhando, quando a gente fala em justiça restaurativa, para que a gente possa entender mesmo, você está dizendo que há uma possibilidade da justiça fazer acompanhar tanto o agressor e a vítima em todos os casos. Isso não é difícil no caso do estupro, ou o estupro não entra, né? Ou isso não é difícil no caso, por exemplo, de alguém que entra numa escola, numa creche e sai, enfim,
Luiz, quais são os casos que a justiça restaurativa disso aqui eu não entro, mas só para que as pessoas entendam que a justiça restaurativa, ela pensa sim em pegar o agressor, pegar a vítima e fazer com que essas duas partes, em algum momento, saiam desse conflito e desse crime com um entendimento diferenciado. Eu diria que essa é uma aproximação. Primeiro, a gente tem que entender que a cultura local, ela deve ser respeitada. Cultura local, quando eu digo, não há um histórico construído em cima de que um estuprador e a pessoa vítima desse estupro podem, em algum momento, conviver ou ter algum tipo de contato para que possa restabelecer minimamente uma paz. Mas o que eu quero dizer é que, olhando essa cultura local, é a sensibilidade, né, tanto do magistrado como o sistema de justiça, o próprio promotor de justiça, ele poder enxergar a possibilidade. Porque aí a gente vai para aquele jargão, cada caso é um caso. E às vezes as circunstâncias do caso podem trazer uma realidade diferente. Não é aquela coisa em que a pessoa quanto mais, é um sujeito que está com situação efetivamente com muita dificuldade de recuperação, chegando às raias, né, de cruzar aquele limite. Um cidadão agride uma mulher, numa academia, por exemplo, que a gente viu recentemente. Não, eu diria até, Luiz, que quando eu quero falar, é aquele, vamos dizer assim, criminoso ou agressor que já está numa situação em que, de fato, trazer algum espaço de construção alternativa é muito difícil. Então, você tem que ter a sensibilidade, até porque na justiça restaurativa tem muita técnica, tem muita forma. Então, essa é uma figura que a gente humaniza esse ambiente. Mas o que eu quero dizer é que na hora em que você estabelece a figura do crime, e aí isso dito pelos estudiosos, observe, você sempre olha para a figura do passado, do momento histórico, um fato que aconteceu. E uma vez identificado aquele crime, você não encontra no sistema atual retributivo uma perspectiva de recuperação, um horizonte. Não existe. E é justamente na justiça restaurativa que você busca o outro olhar, o olhar para o futuro. Agora, como disse, isso tem que ter técnica, isso tem que ter forma. E uma coisa que é importante, Luiz, muito interessante na chamada justiça restaurativa, é que esse encontro, ele não é simplesmente um encontro de impacto. Não, vamos botar os dois juntos e vamos estabelecer uma composição. Se abrace. Não é isso. É uma situação em que você tem que construir pela família, entender o contexto, é o diálogo, é o ouvir. E isso eu não falo de vítima e agressor, não. Estou falando do técnico, que é chamado de facilitador, e ele escuta, porque aquela pessoa tem uma história a contar. E sabe qual é o grande barato dessa história? E aí, concluindo, eu ia perguntar sobre resultados. Nessa parte, esse resultado, é que quando você alcança essa justiça restaurativa, e isso a gente vê em diversos exemplos, há uma coisa fantástica. Na área do agressor, é uma consequência natural, porque é conscientizá-lo do nível de agressão, do mal que cometeu, da dimensão e consequência daquela pessoa. Na hora que o ser humano ele tem essa consciência, Luiz, tem uma grande vantagem, ele deixa de reincidir. Ele passa a ter outra visão, ele passa a ter outro olhar. Da mesma forma, a vítima. Porque a vítima, eu acho que o crime, a justiça criminal, essas situações de violência, isso está tão banalizado na nossa sociedade, que a vítima simplesmente ela faz aquela situação meio que mecânica. Ela vai, denuncia, coloca e depois ela é simplesmente esquecida. E veja... E fica com trauma. E fica com trauma. O que verificar de uma vítima que, ao verificar e perceber o nível de consciência do seu agressor, qual seria o nível de satisfação desta pessoa sob o ponto de vista da justiça sendo feita? Então, isso é um dos aspectos que a vítima consegue e começa a enxergar, e aí tem esse benefício. Sai mais satisfeito. Certo. E aí o agressor com uma possibilidade muito grande de não reincidir. E dependendo do crime, do que foi o crime, a vítima ela consegue superar aquilo que foi um trauma, da violência que ela sofreu. Eu diria que ela não é que ela supere, mas ela, no movimento de amadurecimento, eu acho que ela passa a integrar uma outra classe
e não aquela classe das pessoas estigmatizadas que estão com olhar, porque isso é atitude. A pessoa, quando passa a ter esse tipo de desenvolvimento, quando se propõe... Eu recentemente participei de um curso pela a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a AJURES. E lá na oportunidade, uma das integrantes era uma juíza federal e que ela participou de um ambiente, né, de um problema criminal onde ela foi vítima, a mão armada. E ela pôde, em algum momento, vamos dizer assim, interagir com esse agressor, e ela conseguiu perceber, e aí investigou e foi atrás do histórico familiar, uma série de situações, e ao final ela conseguiu perceber a situação e o próprio agressor também. Então, a partir desse momento, ela era uma juíza criminal. Ela disse: olha, Oswaldo, em todas as situações em que eu posso envolver e que percebo que há a possibilidade de envolver vítima e agressor... Ela pratica. Agora, isso me parece um tanto quanto, vou usar assim, moderno. De onde veio o primeiro debate da justiça restaurativa? De onde ela surgiu? Eu diria... Do que e de quando? Eu diria que não existe um marco temporal que você possa dizer, não, foi a partir daqui. É uma construção muito longa, né? Dizem que, vamos dizer assim, os grandes praticantes da justiça restaurativa têm ideias e registro da Idade Média e tal, mas há um debate muito interessante em torno das comunidades locais indígenas, originárias, de povos originários. Ou seja, onde há justamente situações em determinadas tribos e ambientes, né? Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, são riquíssimos em histórias dessa natureza. E aí é a sabedoria do índio, da comunidade indígena, da cultura desses povos, trazendo como formas de autocomposição, porque eles têm que se resolver ali, né? Existem, evidentemente, determinadas situações que são mais agressivas, mas a grande maioria, nesse tipo de conflito em que era positivo, há a recomposição dessa relação quando as agressões. Então, a gente meio que importa isso. E aí, existe um marco, vamos dizer assim, normativo para o sistema de justiça nosso, que a gente, com a chegada do Conselho Nacional de Justiça, que não só ele trabalha a ideia da observação administrativa dos tribunais, né? Dessa espécie de correição nacional, que existe a Corregedoria Nacional, que integra o CNJ, mas existe o incentivo às chamadas políticas institucionais. Ele dissemina país afora as boas práticas. E a justiça alternativa, interessante que ela tem uma característica, Luiz, e ela também é dessa mesma forma aqui na Paraíba. Ou seja, onde você vai no país afora, a grande maioria do que há de sucesso, ela vem do interior. Ela vem de atividades altruístas, individualizadas de juízes. Pessoas que entendem, estudam e praticam e sem apoio nenhum começam a desenvolver nas suas comarcas a chamada alternatividade. E aí a gente tem os exemplos como São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Sergipe agora tem um trabalho belíssimo, Pernambuco está tendo um trabalho, e quando veio para Paraíba, e que 2 juízes, né, que são muito envolvidos com isso, 2 juízes de Campina Grande, doutor Hugo Zaya e a doutora Ivna Mozart, ambos conversaram e disseram: Oswaldo, a gente tem uma proposta, que você possa coordenar, né, a justiça restaurativa no Estado, porque a gente quer institucionalizar isso, mas a gente precisa de um cara que possa tocar isso e também junto ao 2º grau, quando a gente pode, de fato, implementar. E você teve receptividade dos seus, enfim, pares desembargadores? Olha, a partir do presidente, enfim... Eu diria que isso, a gente quando começou a estudar, a gente entendeu que era necessário fazer uma coisa mais sólida. Não um oba-oba, não uma situação aparente, uma maquiagem, porque, infelizmente, o sistema público ele tem muito disso. Olha, tira uma foto, faz uma propaganda e tal, opa, né? Fica Começamos aqui. Mas quando você vai ver a prática, resultados não existem. Então, eu sou muito da ideia da eficiência, da eficácia, e nada melhor que um bom planejamento para que você possa ter esses resultados lá na frente. Então, eu disse para os meninos justamente isso: é preciso a gente ter uma estrutura, um ponto de apoio. Esse ponto de apoio foi escolhido Campina Grande porque legitima. Campina Grande hoje será a sede do Núcleo Estadual da Justiça Restaurativa, porque ali
Tem um prédio lá, acho que a gente tem até imagens aí. É um prédio em Campina Grande, núcleo da Justiça Restaurativa. E a partir desse núcleo a gente vai ter pessoas envolvidas, né, funcionários com dedicação exclusiva, juízes que terão espaço para demandar nesse ambiente, e a gente vai ter 2 pontos de apoio, um em João Pessoa e outro em Patos, da nossa Justiça Restaurativa. Mas o que eu queria dizer é que esse planejamento foi muito bem feito. E a construção começa com o desembargador-presidente da gestão, Saulo Benevides. O desembargador Saulo nos deu um absoluto apoio. Abraçou o debate. Abraçou, construiu esse Nejure em Campina Grande e só não inaugurou porque, de fato, não deu tempo. Mas ele, de fato, foi um desses braços, né, amigos da Justiça Restaurativa. E aí vem o atual presidente. E aí vem João Benedito, que tem uma grande vantagem, o desembargador João. A vantagem é que ele já operava nos bastidores como o coordenador de todas as metas do Judiciário Nacional a nível paraibano. Então, um cara que conhece extremamente os projetos, aliás, ele tem uma frase que, para conceituar a Justiça Restaurativa, que eu acho muito importante, que ele diz: a Justiça Restaurativa é a conquista da paz social. Isso. É a luta pela paz social. É a busca por essa paz. E eu digo a você, Luiz, não teve um momento. E aí, aqui cito lá atrás também o desembargador Márcio Murilo, que foi o primeiro a pensar nisso e a abrir as portas ao CNJ. Tivemos recentemente a visita do ministro do TST, que coordena como conselheiro do CNJ, Luiz Felipe Vieira. Ele coordena a Justiça Restaurativa no país e aí lança esse ano um programa belíssimo que nós vamos abraçar com todo o empenho, que é a chamada Justiça Restaurativa nas escolas. Então, isso vai ser um salto importante de qualidade nesses projetos pilotos que a gente pretende implementar. Contra o bullying? Não diria só quanto a isso. Às vezes, eu estava lendo um livro em que, às vezes, em determinadas localidades em que você mora, ou bairro, ou cidades e tal, é motivo de vergonha você dizer que é daquela cidade ou é daquele bairro que mora ali. Por quê? Porque aquilo ali é ligado ao quê? Ao tráfico, ao crime e tal. Então, imagine a gente entrar no ambiente escolar dessa localidade e aí entender a história dessas pessoas e principalmente daqueles que serão o futuro daquela localidade, que são as crianças, que são os adolescentes, e a gente poder dar uma ideia de pertencimento a essas pessoas. Doutor Oswaldo, você está dizendo que não houve resistência para avançar nesse sentido, nenhum. Porque é um debate um tanto quanto que pode gerar para alguns magistrados que têm um olhar um tanto quanto mais, posso dizer, justiceiros em relação ao cometimento do crime, a um transgressor e tudo. Agora, pelo que eu entendi, o agressor ele tem que ser réu confesso. É isso para que isso avance ou não? Ele tem que dizer, ele não pode estar dizendo que não cometeu a agressão, o assalto, enfim, o que seja. Ele precisa ser um réu confesso. Como eu disse, Luiz, essa é uma construção importante para que você possa chegar ao ponto de a pessoa se permitir a ingressar nesse ambiente da justiça restaurativa. E para isso é evidente que ele vai ter que reconhecer qual foi a ação que ele desenvolveu, que causou... Parte do reconhecimento. Claro. Já é um primeiro passo. Sem esse reconhecimento não tem como avançar. Não é possível. Porque quando a gente tem, né, um sistema como o nosso, cuja busca é de uma recolha de provas, né? Claro, a gente não tem um sistema inquisitorial, mas o sistema nosso ainda está, diria, muito deturpado. A gente tem uma escola, que é a romano-germânica, que ela estabelece as garantias do sujeito, e isso é muito importante. Ampla defesa, contraditório e tal, mas isso foi banalizado de tal forma que as pessoas hoje, para condenar, elas estão fazendo um esforço teórico enorme para poder atingir determinadas situações em que a gente poderia ter a possibilidade de conscientizar esse agressor e ele mesmo via reconhecer. A gente colocava e conversava isso com anterioridade, a ideia da chamada delação premiada, que é um instituto que virou a qualquer luxo e que eu tenho determinadas reservas, e aí particularmente as coloco, porque nesse ponto a delação ela é importante, mas desde que ela seja construída de forma espontânea, desde que ela apareça de forma legítima, que ela apareça de forma
verdadeira. E não no sentido de você ter ali um ganho e tal, você até pode ter como consequência esse ganho. Mas é importante, e aí tem um princípio da justiça restaurativa, o reconhecimento do seu erro. Então esse é um ponto importante. Então na hora que você entra nessa ideia, quando é pressionado a fazê-lo, evidentemente que cai por terra. A delação parece um prêmio, quer dizer, a delação é um troféu para quem cometeu o crime, enfim, um reconhece e o faz a delação com base em alguns benefícios. Há algumas correntes que dizem que, na verdade, ela deveria ser desestimulada, né? Porque, na verdade, para que cúmplices nem queiram chegar perto de crimes, para que... Tem várias vertentes, né, Luiz? Eu acho que essa figura da delação, ela passa a ser como uma lógica, vamos dizer assim, utilitarista, né? Aquilo que pode ser útil, eu não consigo de alguma forma, mas vamos buscar de outra. Então, são estratégias que eu diria que vem surgindo. E eu acho que esse movimento, ele não é ruim. Eu acho que em algum momento a gente vai acertar. Mas eu diria que precisa ter bases, princípios para poder implementar. E voltando aqui à justiça restaurativa, evidentemente que esse aspecto de aproximação dá uma ideia para nós, juízes, de trazer mais humanidade, uma situação mais de humanizar o ambiente judicial. Aí eu ia lhe perguntar, não vai parecer também em algum momento um estímulo à impunidade? A justiça restaurativa, ela também não passa a ser um troféu para o agressor? Eu faço uma pergunta, Luiz. Você quer um ambiente mais estimulante para a repetição de crimes do que o sistema atual que temos? Ou seja, onde a gente não encontra, ou são falsas, né, punições, ou situações em que a gente fica aí a toda hora vendo a crítica que recai sobre o judiciário. Como é que a gente vai, prende o outro solta? Tem esses discursos, não é verdade? É preciso entender e repensar um pouco esse sistema. E alguns saem mais vingativos. Que está deslegitimado. Ou seja, se você observar, se a gente for fazer efetivamente... tiver um olhar mais crítico sobre o que pensa a população sobre o sistema criminal, sobre o sistema punitivo, sobre o sistema de recuperação, essa ideia de retribuição. Veja, a gente A retribuição é a punitiva. É a punitiva, retributiva, errou, castiga, sim. Entendeu? E aí, desembargador, mas tem uma parcela da população que vai além disso, que é a parcela, por isso que eu também quero lhe perguntar, como criar uma cultura de justiça restaurativa, de pacificação, inclusive, até para casos mais polêmicos, digamos assim, num país onde uma parcela da população estimula o ódio. Isso. Alimenta o ódio. Uma parcela da população até pode estar nos ouvindo assim, para mim, bandido bom é bandido morto, que cria essa história que, enfim, sequer suporta benefícios para apenados e se sente constrangido com benefícios para apenados. Como encaixar a justiça restaurativa em uma sociedade que estimula o ódio? Olha, eu lhe digo, Luiz, eu aprendi com um professor que tive, chamado Figueiredo Dias, é um professor português, um catedrático da Universidade de Coimbra, que ele dizia o seguinte, a gente sabe que existe uma faixa, não é? Da população que tem esse tipo, né, de ideia e de pensamento. Mas é importante que essa faixa da população ela fique no ambiente minoritário. Minoritário sob o ponto de vista de consciência, sob o ponto de vista de valores, porque isso existe. Ou seja, aquilo que você consegue suportar de forma equilibrada. Ter uma sociedade em que você não pode negar essa faixa de pessoas. Essas pessoas que são negacionistas, que entendem que bandido bom é bandido morto, que a ideia central é esta, essas pessoas existem. E elas têm essas convicções e a gente precisa respeitar essas convicções dessas pessoas. Mas a gente não pode fazer com que esse tipo de situação seja a supremacia. Que aí, efetivamente, a gente tem uma inversão completa de valores. Então, suportar de forma equilibrada essas situações menores e que elas possam permanecer. Onde é que se investe para que a gente possa permanecer com um percentual menor de pessoas que pensam assim? Eu diria justamente investir
na base, na qualidade de uma infância e adolescência, de você entrar num ambiente cultural, de você... Olha, eu milito muito nessa coisa da forma errada, infelizmente, que a gente tem hoje, por exemplo, das oportunidades que são geradas no sistema educacional. Eu estou repisando a educação porque é aí onde a justiça restaurativa ela vai tentar dar o pertencimento, porque, como disse ao início, não é simplesmente na área de conflito, de crime, de violência. Quer que eu diga uma situação que eu pratiquei recentissimamente? O meu gabinete, os meus assessores, quando eu acabei de fazer o curso de justiça restaurativa, eu convidei uma facilitadora que foi professora minha nesse curso para ela fazer um círculo de construção de paz no meu gabinete. É porque o gabinete é de pé de guerra, é porque todo mundo... natural, certo? Não, mas não existia conflito nenhum. Sim. Mas eu precisava conhecer as pessoas e que elas pudessem se conhecer, porque aquilo é tudo aparência. Tem muita maquiagem na história. E você sabe a realidade de um Luiz Torres, de um Oswaldo Trigueiro, de qualquer um de nós aqui, e isso, o círculo de construção de paz, ele permite. E eu digo a Luiz, sabe qual é a consequência disso? É um ambiente muito mais leve. Trabalho, produtividade, harmonioso, tudo é bom. Eu aprendi outra vez que, lendo um livro do italiano Domenico De Masi, ele dizendo a importância... O ócio criativo, né? E ali no ócio criativo ele diz a importância da estética na vida das pessoas. Você entra num ambiente aqui, dá vontade de conversar, porque é um ambiente agradável e tal. Agora, venha para cá e veja um ambiente desastroso, quando a gente fica até acanhado de falar. E assim são nas delegacias, nos ambientes prisionais. A desumanidade é tal. Então, eu diria que a gente tem um espaço enorme para poder investir na área primária. Eu diria infância e adolescência é o grande foco da justiça restaurativa, que será aqui na Paraíba, como também no ambiente da violência doméstica, porque são dois ambientes importantíssimos. O início da vida e o ambiente familiar. Esse núcleo, então, são dois núcleos que o doutor Hugo, que tem um trabalho interessantíssimo a nível nacional, e a doutora Ivna tem um trabalho já reconhecido também nacionalmente. Ambos apostam nessa ideia e a gente efetivamente está encaminhando nesse sentido. Muito bom. Desembargador, agora tem outra parcela, quer dizer, na verdade eu falei da parcela que defende, que tem por princípio essa defesa da reação mais odienta, né? Ou a lei de talião, a reação na mesma, né? Na mesma proporção do mal que sofreu. Mas tem aí, e aí eu acho que vale basicamente para todos, sujeitos educados, cidadãos que nunca cometeram crime nenhum, mas que em algum momento estão diante de um episódio de violência, né? Enfim, vamos lá, um pai que vê a filha sendo agredida por um marido, ou estuprada, ou assaltada, ou alguém que vai reagir, né? E vai querer fazer, aí eu digo, que é aquela justiça com as próprias mãos, né? Aquele sentimento que um cidadão do bem, em algum momento, ele pode querer fazer, e a gente vê muito o caso da tal justiça com as próprias mãos. A gente, recentemente, uma senhora provocou um acidente aqui em João Pessoa e teve que fugir com o carro e os motoboys, alguns motoboys, não estou querendo generalizar, mas atearam fogo no carro dela, ou seja, não esperaram que ela pudesse pagar por aquele acidente e foram logo fazer justiça com as próprias mãos. Também esse é um sentimento difícil de controle, né? Assim, mesmo uma pessoa educada, bem educada, ela pode, em algum nível da vida dela, querer fazer essa justiça. Não tenha dúvida. E você traz aqui, Luiz, uma questão que é no momento agudo em que a pessoa presencia, e aí você não sabe a reação de uma pessoa. Isso aí é fato. O que eu quero dizer é uma coisa mais sistêmica, né? Em que a gente possa atuar e possa perceber que a população, ela passa a acreditar num tipo de justiça. Então, quando você consegue, né, trazer para este ambiente um nível, como disse, de satisfação da vítima e um nível de conscientização do agressor, investir nisso, dentro daquilo que de fato é possível, eu acho que a gente tem uma perspectiva alternativa importante. Porque, mais uma vez digo, esse sistema que aí está, retributivo, da forma como ele se coloca, ele é absolutamente um faz de conta.
Ou seja, a gente faz de conta que a pessoa está presa, quando a gente sabe que o sindicato do crime ele atua de lá de dentro. Então, são várias e várias situações. O sistema, né, de gestão pública corrompido, né, onde se deixa de investir, porque o dinheiro é muito, existem muitos recursos, mas eles são desviados. Então, tudo isso não chegando na ponta, a gente tem falta de esgoto, saneamento básico, água, educação de péssima qualidade. Um faz de conta. É um faz de conta. Então, a gente precisa realmente trabalhar nisso. Ô, doutor Oswaldo, as faculdades de Direito têm ensinado bem a justiça restaurativa ou não tem passado nem perto? Você falou que fez alguns cursos e tem alguns livros, alguma bibliografia em relação a isso, mas as faculdades de Direito têm ensinado isso? Olha, na justiça restaurativa são vários os parceiros, né? E dentre eles as universidades, a parte acadêmica, a academia. Lá se ensina a cultura do litígio, é litigar. Lá a gente aprende a peticionar, a recorrer, a gente não aprende a conciliar. Então esse é o clássico. Mas agora a gente está numa outra linha, ou seja, na hora que você busca os movimentos conciliatórios, né? As questões em algumas universidades que elas, né, se atualizaram, as mediações, arbitragem, aqui mesmo, né, tem várias universidades que investem nisso. Existem as parcerias dos tribunais com algumas universidades implantando esses sistemas. Aí no início foram juizados que estavam nas universidades, tanto públicas como privadas, e aí eu diria que a gente caminha bem nisso. A justiça alternativa, e aí eu tive semana passada com o reitor, né, acho que é Valnei, né, da Universidade... o Valdinei Gouveia. Valdinei Gouveia, até peço perdão pelo equívoco do nome, mas estive lá com sua magnificência e ele dizia da experiência pessoal dele, né, no ambiente da Nova Zelândia, quando ele fez alguns cursos, né, de pós-graduação e pôde conhecer de perto a realidade da chamada justiça restaurativa com a comunidade Maori, que é originária, né, são povos originários da cultura neozelandesa. E aí temos várias perspectivas de parcerias. Ou seja, esses são os parceiros, porque a grande ideia da justiça restaurativa também é empoderar esses parceiros, as próprias comunidades. A gente não quer interferir, não é aquela coisa institucionalizada, porque também quando o Estado põe a mão, e aí Estado aqui eu quero dizer Estado juiz, Estado executivo, Estado legislativo, realmente se desvirtua muito. Então é preciso ter muita sensibilidade para que a gente possa empoderar esses ambientes, e são vários os exemplos quando a gente vê isso. Por exemplo, professores, entende? Pessoas efetivamente comprometidas. Outro dia eu assistia já um reprise daquele Coach Carter, não sei se você assistiu, sim, que era um professor de basquete. E que lição aquele cidadão, né? O Samuel L. Jackson, ele mostrando que vale a pena. E recuperou muita gente ali. Lembre que tinha um que era desvirtuante, criminoso. Desacreditados. Tal. E foi o esporte o caminho. Então, são coisas dessa natureza que eu acho que é preciso investir, Luiz. E eu diria, eu estou extremamente feliz pelo que a gente está construindo, a forma como está se construindo, e ela será, vamos dizer assim, dado esse pontapé inicial, a partir da sexta-feira, estaremos inaugurando lá. Você vai fazer esse convite no próximo bloco. Com certeza. Rapidinho, intervalo comercial, a gente volta aqui um minutinho conversando com o desembargador Oswaldo Trigueiro.